meus queridos, olá meus amigos, um prazer estarmos aqui mais uma vez para considerar mais um ponto bíblico, uma matéria da Bíblia. Eu gostaria de convidar você para essa série que nós vamos iniciar a partir de agora. Vamos propor aqui algumas perguntas, vamos sugerir algumas perguntas que talvez você já tenha feito, ou já ouviu alguém fazer, ou já ouviu alguma argumentação dentro desse contexto. E nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Diversos assuntos, mas nós vamos deixar a Bíblia falar sozinha, segundo este princípio bíblico. Se você tiver com a sua Bíblia aí ou quiser anotar o texto e ver depois, é importante que faça isso. O texto é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, vai ser a base dessa nossa consideração. Perguntas bíblicas respondidas. Respondidas como? Pela nossa cabeça? Pela nossa inteligência? Usando filosofias, raciocínios humanos? Não. Usando apenas a Bíblia. Se a Bíblia fala alguma coisa sobre o assunto, nós vamos ver os textos. E você vai concluir isso sozinho, sem que nós precisemos fazer nenhuma interpolação, nenhuma colocação, nada. Simplesmente vamos ler o texto e vamos deixar que você chegue à sua conclusão. Vamos combinar assim, então? A base dessa consideração que vamos fazer é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, que diz: Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito. Em outras traduções diz: não vá além das coisas escritas, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Então nós vamos deixar a Bíblia falar sem ir além daquilo que está escrito. Então a primeira pergunta que nós queremos sugerir é: quem vai ser ressuscitado por Jesus no futuro, né? Jesus prometeu em João capítulo 11, versículos 23 em diante, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá outra vez. Então, quem será ressuscitado? Será que todas as pessoas que creem em Jesus serão ressuscitadas? Será que alguém não vai ser ressuscitado? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Então, o primeiro texto que nós queremos ler é João, Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos 28 e 29. E aí você se lembra, tenta lembrar de alguém ter dito para você, ou você ter escutado pessoas falarem, ou você já tenha pensado nisso, né? Será que Judas vai ser ressuscitado? Adão e Eva? Salomão, que abandonou a Deus na sua velhice? Será que essas pessoas serão ressuscitadas? Será que alguma pessoa, um criminoso, um bandido, pessoas assassinas, serial killer, será que alguém não vai ser ressuscitado? Bíblia falando. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Palavras de Jesus. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Em outras traduções diz: ouvirão a sua voz. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O que Jesus disse aqui? Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos os que se acham nos túmulos. Os habitantes de Sodoma vão ser ressuscitados? Todos os que se acham nos túmulos. As pessoas do dilúvio que morreram afogadas. Todos que se acham nos túmulos. Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Todos que se acham nos túmulos. Adão e Eva, que cometeram o pecado inicial. Todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Julgai por vós mesmos o que esse texto quer dizer. Outro texto, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, o último livro da Bíblia, diz assim, nos versículos 11 ao 13. Apocalipse 20, versículos 11 ao 13. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono.
Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno, ou Hades, ou sepultura, dependendo da sua tradução, entregaram os mortos que neles haviam. A morte e a sepultura, a morte e o Hades, a morte e o inferno, a morte e o mar, entregaram os mortos neles, ou que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Será que os habitantes de Sodoma e Gomorra vão ser assustados? A morte e a sepultura entregaram os mortos que neles haviam, disse Apocalipse 20, do 11 ao 13. O que você entende disso? Analise, perceba, peça ajuda do Espírito Santo, conforme diz Lucas 11, versículo 13, para que te ajude a entender essa verdade. João 16, 13 diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Então peça, e com certeza o Pai vai dar. Quem tem autoridade para decidir quem vai ser ressuscitado, ou quando, ou como, em que dia, em que hora, em que momento, de que forma, se vai ser todo mundo ao mesmo tempo, se vai ser escalonado, se vai ser em períodos diferentes? Quem decide isso? Quem é que tem essa autoridade? De quem é esta prerrogativa? Palavras de Jesus em João 5, 21 e 22. Veja que nós não precisamos ficar inventando teorias, dogmas, criando doutrinas para enxertar a cabeça das pessoas. Basta ler o que a Bíblia diz. João 5, 21 e 22 diz: Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento a quem? Ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Será que eu estou dando honra ao Filho por ficar disseminando teorias ou conjecturas de quem ou não quem vai ser ressuscitado? Determinando, julgando as pessoas, dizendo: Judas não vai ser ressuscitado, fulano não vai ser ressuscitado, fulano só vai ser ressuscitado em tal dia. Jesus não pode ressuscitar todo mundo ao mesmo tempo, porque ele não tem esse poder. Ou então as pessoas vão ser ressuscitadas aos poucos, ou de uma vez. E quem é essa autoridade? Será que eu estou dando honra ao Filho, tirando dele esta prerrogativa, autoridade e atribuindo a minha interpretação? Julgue por você mesmo. Mas essas foram as palavras de Jesus em João 5, 21 e 22. Ele recebeu do Pai a autoridade para ressuscitar e para julgar as pessoas. Essa é a mensagem poderosa que a Bíblia diz, e nós não precisamos ir além das Escrituras. Eu agradeço a sua atenção. Compartilhe esse vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva. Aguarde que nós teremos outras perguntas bíblicas respondidas apenas pela Bíblia. Até lá.